Bom, ok galera, bem-vindo a um novo vídeo de Matemática com Sidrocha. Nesse vídeo iremos resolver essa questão aqui do colégio Pedro II, que caiu no concurso 2018 para professor de matemática, que diz assim, ó: um ponto P de XY é escolhido aleatoriamente num círculo de raio 1, centrado na origem, seja R a região definida por R igual a x y pertencente ao R2, tal que módulo de x menos y é menor ou igual a 1. A probabilidade de o ponto P pertencer à região R é... Então veja bem, para a gente resolver esse problema é bem simples. Agora você precisa ter um pouco de domínio no que se atém à questão de desigualdade. Primeiro, temos que identificar qual é essa região R aqui no plano cartesiano. Então, para fazer isso é bem simples, basta você ter o domínio de resolver desigualdade modular, que nesse caso a gente tem a seguinte situação: a gente tem que o módulo de x menos y é menor ou igual a 1. Porém, se você lembrar lá das desigualdades modulares, você vai ver que quando você tem uma situação onde o módulo de uma certa função f de x é menor ou igual a um certo valor a, onde esse a é um número positivo, isso aqui implica dizer que essa função f de x ela está entre o oposto desse número a e o tal número a. Dessa forma, a gente vai fazer uma situação aqui onde teremos duas desigualdades aqui para resolver. Então, a primeira a gente vai obter a partir desses dois primeiros tópicos aqui, né? Vamos dizer assim, que eu vou chamar aqui de situação 1. Você vai achar aqui uma solução 1. E a segunda você vai obter a partir dessa situação aqui, ó. Você vai pegar, você vai descobrir para que valor de x essa f é menor do que o a. Então aqui você vai obter a S2. Só para deixar mais claro, a primeira situação 1 aqui, a situação 1, você vai ter que descobrir para que valor de x essa função aqui ela é menor do que o oposto de a. E a situação 2 você vai descobrir para que valor de x essa função ela é menor do que esse número a. Daí, se você fizer a interseção aqui entre essas duas soluções, você vai achar aqui o conjunto solução, onde vai satisfazer as duas condições, e esse conjunto solução, no nosso caso, foi chamado de R. Apenas R, né? Então é isso que iremos fazer. Iremos quebrar essa desigualdade aqui em duas situações. Então isso implica dizer que menos 1 é menor ou igual que x menos y, que por sua vez é menor ou igual que 1. Daqui a gente já pode ver que a gente já se deparou naquela situação ali que foi discutido. Vendo aqui, ó, ela aqui. E aí iremos obter aqui a nossa situação 1. Vou botar aqui situação 1. E depois aqui a nossa situação 2. E aí, fazendo a interseção, a gente vai achar a nossa região R. Então, primeiro, vamos focar aí na situação 1. Deixa eu colocar um i minúsculo aqui. Pronto. Aí aqui, primeiro vamos focar aqui na situação 1. Vamos ver aqui quais são os pontos do plano que satisfaz essa condição 1 aqui. A gente tem que menos 1 é menor ou igual que x menos 1 menos y. E aí, para resolver isso aqui, você faz o seguinte: você faz assim. Se fosse igual, vou botar assim, ó. A gente pode dizer assim, ó: se fosse
igual, a gente ia ter essa situação aqui, menos 1 igual a x menos y. E aí, vou passar esse x para o primeiro, esse menos y para o primeiro membro e esse menos 1 para o segundo membro. Eu vou ter a seguinte situação: y vai ser igual a x mais 1. Então, essa aqui seria, no caso, a nossa primeira situação. Agora, vamos lembrar que não é igual, é menor ou igual, mas a gente considerou igual. Então, quando a gente faz isso, fica fácil visualizar no gráfico, porque, veja bem, está aqui o nosso plano cartesiano, eu tenho aqui o eixo x, o eixo y, e isso aqui, na verdade, nada mais é do que uma reta, onde o coeficiente angular aqui é 1, e ela corta o eixo y aqui no ponto 1. E repare que se x for menos 1, isso aqui vai dar 0. Então, ela é uma reta que passa aqui no menos 1 e corta aqui o eixo y também no 1. É uma reta que tem esse comportamento aqui, ó. Aí, veja bem, nesse caso aqui, ela é igual a x mais 1. Mas só que eu não quero apenas igual, eu quero igual ou menor. Então eu vou olhar aqui quais são os valores de y que é menor do que essa reta. Então eu tenho aqui esse ponto aqui e todos os demais pontos que estão abaixo desse primeiro que eu sinalizei. Como eu não quero apenas o valor de y e sim a região, a gente está se tratando aí de uma região, né? Então vai ficar da seguinte forma: a região que estamos buscando é essa aqui, ó. Tá vendo? Essa é a região S1. Isso aqui que a gente obteve nada mais é do que a região S1. Isso que é a nossa região S1. Da mesma forma, iremos nos ater aqui a parte 2, que diz o seguinte: que x menos y é menor ou igual a 1. Aí a gente pode proceder da mesma forma. A gente diz: se fosse igual, teríamos o que? Teríamos que x menos y é igual a 1. E aí, passando esse y para o segundo membro e esse 1 para o primeiro membro, iremos ter y igual a x menos 1. Não é isso? Então, iríamos cair nessa situação aqui. E que, na verdade, isso aqui também é uma reta, né? E aí, se a gente for desenhar o gráfico dessa reta, no plano cartesiano, temos aqui o eixo x, o eixo y. Repare que agora o zero dessa função aqui é o x igual a 1. Se x for 1, y dá 0. Então ela corta aqui o eixo x aqui no ponto 1. E repare que o valor de c aqui é menos 1. Então ela corta aqui o eixo y no ponto menos 1. Então essa é uma reta que tem esse comportamento aqui. E repare que agora a gente descobre que não é igual, e sim maior ou igual. Repare que nesse caso, se a gente fosse colocar aqui o sinal de desigualdade, a gente ia ver que, na verdade, a gente quer saber quais são os valores de y, que no caso é maior ou igual a x menos 1. Então veja bem, se fosse igual, seria esse cara aqui, ó. Esse y igual a menos 1. Mas eu não quero que seja apenas igual, eu quero que seja igual e maior. Então os maiores estão para aqui para cima. Então a nossa região agora, deixa eu trocar a cor aqui. A nossa região agora passou a ser essa aqui, ó. É claro que a gente também considera todos os pontos da reta, porque a região aí no caso é todos os valores da reta e os demais maiores do que a reta, né? Então essa aqui é a nossa região 2.
Beleza? E aí agora cabe a gente fazer aí uma interseção entre essas duas regiões. E aí, se fizermos aqui na nossa parte 2 a interseção entre essas duas regiões, iremos ter a seguinte situação, ó, iremos ter aqui o eixo Y, aqui o eixo X, Y e X, e aí a região, eu posso passar reta aqui, cortando aqui em -1 e em 1, e a outra reta é paralela a essa, porque tem o mesmo coeficiente angular, né? Ela corta aqui em -1 e em 1. E repare que a região que vai satisfazer as duas condições, a interseção, vamos dizer assim, né? Repare que eu posso pintar aqui o primeiro caso, que no caso é dessa reta aqui que eu vou chamar de R1, de R1 para baixo, e essa aqui eu vou chamar de R2. O primeiro caso é de R1 para baixo, R1 infinitamente para baixo aqui, né? Pronto. É claro que a gente continua. E no caso a outra é essa região aqui, no caso aqui infinitamente para cima. E repare que essa parte aqui do meio é justamente o que? A interseção entre essas duas coisas. Daí a gente sabe que ele diz P de XY é escolhido aleatoriamente num círculo de raio 1, centrado na origem. Seja a região, que no caso é essa região aqui, isso aqui é a região R. Deixa eu só sinalizar aqui. Essa região toda aqui, ó. Vou até pegar uma outra cor aqui para que vocês compreendam. Essa região toda aqui entre essas duas retas é a nossa região R. Beleza? E aí se eu passar aqui um círculo, um centro na origem, o centro dele aqui vai ser na origem, aqui está a origem, e raio 1, então esse círculo ele vai passar por esses pontos aqui, onde as retas cortam os eixos. Então a circunferência é mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui, tá vendo? E repare que existe um espaço aqui que não está definido para a região R. Aqui também tem um outro espaço que não está definido para a região R. Então essa é a diferença de região. Então no caso, esse espaço aqui, que eu vou chamar a atenção aqui com a outra cor aqui, deixa eu ver uma cor melhor aqui. Esse espaço aqui, eu estou preenchendo aqui, que pertence à região R e pertence também à circunferência, né? Esse aqui é o nossos casos favoráveis. Esse aqui são os casos favoráveis. E a área da nossa região toda aqui, da circunferência toda, é os nossos casos possíveis, né? Então, basta a gente descobrir quem são os casos favoráveis e quem são os casos possíveis. Repare que os casos favoráveis é muito simples. Basta você pegar a área da circunferência e subtrair essa área aqui da região R. E como é que eu vou fazer isso? É bem simples, basta que você enxergue que, na verdade, você pode enxergar isso aqui da seguinte forma. Repare que... Deixa eu desenhar uma nova figura aqui para que não fique complicado. Imagine o seguinte aqui. Eu tenho aqui a seguinte situação. Tenho aqui o eixo X, o eixo Y, o eixo X, YX. E aqui eu tenho a nossa circunferência. A reta passa aqui
e aqui. Desculpe pelo desenho aí, mas o importante aqui é o entendimento. Então, para eu obter essa região aqui, é bem simples. Eu posso calcular primeiro aqui. Deixa eu pegar uma cor aqui para ficar bastante claro. Eu posso calcular aqui primeiro a área desse triângulo aqui, que é bem simples. Isso aqui é um triângulo de lado 1, de base 1 e altura 1, e ele é retângulo. Da mesma forma é esse de cá também, tá vendo? E aí fica faltando eu obter também essa área aqui dessa figura aqui com essa aqui. Mas se você olhar bem, se você juntar essa parte aqui de rosa, vai dar justamente a área de um semicírculo. Então a área da região dos casos favoráveis são que 2 vezes a área desse triângulo mais a metade da área da circunferência, que no caso corresponde à área de um semicírculo. E repare que aqui que o ângulo é de 90, aqui também é 90, 90 mais 90 dá 180. Então na verdade a gente tem aí um semicírculo, a área de um semicírculo de raio 1, somado com a área de 2 triângulos do tipo, desse tipo aqui, ó, onde a base é 1 e a altura 1, e esse triângulo ele é retângulo. Então os casos favoráveis fica da seguinte forma. Eu tenho a área do triângulo, que é metade da base, que é 1 vezes a altura, que é 1. Porém, como eu tenho 2 triângulos, então eu vou multiplicar por 2. Mais a área do semicírculo, que no caso é πr ao quadrado. Como eu tenho um semicírculo, eu divido por 2. Então isso aqui vai ficar da seguinte forma. Eu poderia cancelar aqui, mas não vale a pena cancelar, porque poderia cancelar esse 2 com esse 2, mas não vale a pena, porque eu vou ter que calcular meu MC depois. Então fica assim, 2 mais π dividido por 2. Mas repare que essa área aqui que a gente obteve são os casos favoráveis. Faltam ainda os casos possíveis, que no caso é a área da região aqui toda. Ou seja, para a gente obter os casos possíveis, a gente vai ter que calcular a área da região da circunferência aqui no caso. E nesse caso iremos ter π vezes r, que no caso é 1 ao quadrado, que no caso é π. Então, para finalizar, a gente agora calcula a probabilidade. A probabilidade vai ser o seguinte: casos favoráveis dividido por casos possíveis. Então vai ficar, quem é o caso favorável? É 2 mais π dividido por 2. Isso tudo dividido pelos casos possíveis, que no caso é π. Então, na divisão de 2 frações, você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então vai ficar 2 mais π dividido por 2 vezes 1 sobre π. E aí, fazendo essas contas aí, esse produto aí, né? A gente iremos ter 2 mais π dividido por 2π. Essa é a resposta da questão. É claro, né? Unidade de área. Mas se for olhar aqui as alternativas, a gente percebe de cara que se encontra aqui no item C. E esse é o gabarito. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.